Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e venho aqui gravar esta mensagem, Mais que um Profeta, parte 2, baseado no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 24, que diz da seguinte maneira: Tendo-se retirado os mensageiros de João Batista, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, que saíste a ver um homem trajado de vestes finas? Não, os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu e até os cobradores de impostos justificaram a Deus, tendo sido batizados no batismo de João. Primeira coisa, eu quero lembrá-los que no primeiro vídeo eu disse que quando a Bíblia fala em 7:27 de Lucas que eu envio o meu anjo que preparará o seu caminho, eu disse que Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, tinha profetizado 40 anos antes desse acontecimento. E não era 40, era 400. E não custa sermos humildes, ratificar para a palavra ficar completa. E aqui, como você vê nesse texto, nós falamos que João era o precursor de Jesus Cristo, aquele um que preparou o caminho, apresentou o Senhor ao povo e foi pregando para o povo, ele foi pregando, ensinando e pregando o batismo do arrependimento, o povo se arrependendo dos seus pecados, ele batizava e nisso preparou o caminho para que o povo recebesse o Senhor Jesus. Ele abriu o caminho pregando o Evangelho. Aí Jesus pergunta para o povo: o que vocês vieram ver? Uma cana agitada no deserto, querendo dizer, vocês pensaram que ia achar um homem manipulado, e João não era manipulado. O que vocês acharam? Que ia achar um homem com vestes luxuosas, representando o governo e falando de um Deus da situação governamental corrompida? Não, João, nós falamos lá no primeiro vídeo, era odiado por Herodes, porque Herodes estava protestando ele por causa do seu adultério com Herodias. Herodes tinha a hierarquia de Herodes, um irmão tinha pegado a mulher do outro, a cunhada, além de cometer o incesto e o adultério, e ele odiava João Batista, diz a palavra do Senhor. Ele só não matava João Batista antes do tempo, porque o povo cria na palavra de João e ele temia João como profeta. Mas dentro dessa palavra também, João prega, ensina, batiza, ministra, e ele tem a humildade de dizer, quando Jesus passa, por exemplo, por ele, que eis aí o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque o Espírito testificava. Jesus tinha ido a João para ser batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo pousou sobre Cristo e a voz de Deus falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Em outra tradução, a ele segue. Conclusão, então ali João teve a revelação quando ele batizou Jesus, que verdadeiramente Jesus era aquele que ele pregava e revelava o caminho do Senhor. É aquele que ele veio preparar o caminho do Senhor, como fala aqui em Lucas 7:27. Porém, eu continuando aqui, eu quero te lembrar também que João, até batizar Jesus, ele já pregava, e ele creu pela fé. Olha o que ele diz aqui, no livro de João 1:30, e eu quero dizer para ministro que você tem que crer pela fé, e você tem que viver na fé de Cristo e do juízo também, que Jesus não vai só julgar os outros, mas julgar você. Você que é membro de uma igreja está sabendo que Jesus não vai julgar só os outros e os pastores que você acha que a obra está errada. Jesus vai julgar você também. E dentro disso, no versículo 30 de João, capítulo 1, João Batista diz: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. O que João estava dizendo? Quando ele viu, este é aquele do qual eu disse, que veio após mim um homem que tem a
primazia porque é primeiro do que eu. O que João pregava para o povo quando ele identificou Jesus como cordeiro? Ele não queria glória para ele. Ele tem a primazia. Respeite ele. Segue ele. Obedeça o ministério dele. E o verdadeiro ministro do Senhor, ele está neste compromisso aí, de levar o povo ao Senhor. E para o povo ver o Senhor, tinha que ver na vida pessoal do ministro. João Batista não tinha que ser condenado, e tinha que ver na pregação do ministro, em que ele realmente era um representante de Deus. Aí no versículo 1 de João 31, olha João Batista dizendo: eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Querendo dizer, ó, eu não o conhecia, mas eu vim batizando com água para que ele se manifestasse em Israel. Querendo dizer dessa maneira, era quando eu comecei a batizar, ele tinha que cumprir a justiça e foi lá para eu ser batizado. E eu quero te dizer, ó ministro, e eu quero te dizer, ó membro da igreja, e quando estamos ministrando que Jesus vem, que o arrebatamento vem, e quando estamos ministrando, por exemplo, que o Senhor quer uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do fogo do Espírito, cheio do fruto, que é o novo nascimento, cheio dos dons, da manifestação do poder de Deus, para que Deus, através do seu povo, desfaça as obras do diabo e levante um povo cheio de resistência para combater o exército do diabo, que também tem se levantado por leis, por situações que você vê aí, uma política querendo criar situações e até impor nos nossos filhos a educação que eles querem, e grupos militantes militando conforme o seu bel prazer, achando que porque eles estão no lixo, toda a sociedade e toda a situação deve viver essa situação de prostíbulo, de liberalidade, de desrespeito. Eu falo para você, porque eu já tentei deixar a graça e voltar para trás, porque chegou um tempo que parecia que o povo de Deus era errado, louco, por causa dos escândalos, as situações e perseguições que eu não entendia, não era acolhido e agregado. Na verdade eram ciúmes e uma inveja, e eu tive que procurar em Deus a minha libertação, o meu livramento, acreditar no Senhor. E hoje, senhores, indiferente de A e de B, você vê pelos vídeos que Deus me dá, a postura em que eu criei, de estar no Senhor, indiferente de A, de B e de C. É lógico que respeitando a hierarquia de homens, como os ministros de onde eu congrego, são homens de Deus, homens que procuram estar em Deus. Em outros ministérios onde ministro, homem de Deus, homem sério. Mas querendo dizer para você que quando eu vejo contraditório também, inclusive em televisões, eu não entro em choque, porque eu tomei uma definição. E aí a palavra é muito mais que profeta. Por quê, irmão? Porque João colocava Jesus no coração do povo. O que vocês vieram ver? Jesus falou: um profeta, vos digo mais, que é muito mais que um profeta. Nenhum homem nascido de mulher é maior do que João, Jesus falou. Em Lucas 7:28, aleluia, maior do que o profeta, do que João Batista, mas o menor no reino de Deus, este é maior do que ele. Quer dizer, ele representava a antiga aliança, quando ele estava pregando o arrependimento, preparando o caminho da nova aliança. E todos aqueles que vai para Jesus da nova aliança, o menor é maior no sentido do que João não pôde ver, aleluia, não viveu a aliança da graça. Ele foi decapitado, teve sua cabeça decapitada por causa do protesto que ele tinha a Herodes de estar vivendo no adultério e no incesto. Mas o menor hoje é aquele que tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, a nova aliança em Cristo, o evangelho de Cristo, e vivê-lo. Esse está vendo algo maior. Então, dentro dessa situação, aleluia, ele entendeu, João Batista, a escolha ministerial de Deus para ele. João entendeu, aleluia, aleluia, que ele não podia ser, na verdade, uma pessoa neologista, pregar um evangelho com sentido duplo, como nós vemos hoje em dia, aleluia. E você que quer entender o que é o ministério mais que um profeta, seja você ministro ou seja você membro, é só olhar, por exemplo, para as igrejas como a de Apocalipse. Quando você olha para a igreja de Efésios, o Senhor fala para eles uma coisa: tenho contra você que deixou o primeiro amor.
Aleluia. E aí o Senhor falou, olha, você se conserte, senão virei a ti, tirarei a ti o teu castiçal. Eu vou tirar a unção da igreja e a unção do seu ministério. E consequentemente, irmão, aleluia, aleluia. O que é o primeiro amor? É aquele amor que nós temos de devoção a Deus e pelos irmãos. Pregar pelas vidas, perdoar com facilidade os fracos da fé que estão no nosso torno, viver uma igreja sadia. Quando a igreja de Efésio tinha perdido o primeiro amor, tinha se tornado uma igreja mecânica. Aquela turma que vai ensaia na senhora, ensaia, por exemplo, nos jovens, mas é aquela coisa mecânica. Chega lá, ensaia, anda, vamos correr, eu não quero esse hino, cheio de intriga, cheio de problema. Quando se perde o primeiro amor, tudo que se faz na igreja pesa. Quando se perde a comunhão, tudo que se faz na igreja pesa. Quando você perde o primeiro amor, é complicado. Tem motivos para dizer que, eu não estou indo na igreja, mas eu estou fazendo minhas orações em casa. Quando se é um ministro que as pessoas vão lá falar com ele, olha, eu não estou feliz, em vez de pastorear e apacentar, preparar o caminho de Jesus no coração, curar a ovelha, porque o pastor tem que apacentar, curar e direcionar. Irmão, Deus já falou mesmo que ia tirar, vai na benção, ou outros, está lá, não ministra, não cura, eu não estou abençoando você para ir. Senhores, a Bíblia fala que se faltar liderança, o próprio Deus lidera. Se levanta você que está ferido, seja você ministro que teve problemas em ministério, seja você membro que teve problemas em igrejas, se levante, porque quem deu a vida por você foi Jesus Cristo. A Ganávia, a Sérvia, quem deu a nova aliança no sangue dele, Vedegácia, foi Cristo, não foi macho, não foi fêmea. Vai para o corpo congregar e seja você o representante legítimo do teu Senhor. Outro problema que nós vemos também, para entender melhor o que é ser mais que um profeta, olha os problemas da igreja de Pérgamo. Tinha lá a doutrina de Balaão, cobiça, avareza financeira. E se você ler lá para Números capítulo 25 mais ou menos, e vai decorrendo por ali, você vai ver que quando Deus não usou Balaão para profetizar a destruição de Israel, ele então começou, por causa dos presentes que Balaque lhe oferecia, a ensinar como Balaque lançava tropeço no meio do povo de Deus, inclusive com casamentos estranhos, que está cheio de pessoas dentro da igreja indo conhecer outras pessoas e falando, eu estou levando para Jesus, e Jesus que permitiu e preparou. E é por isso que os casamentos dentro da igreja e as famílias hoje, as novas que estão sendo constituídas sobre o altar de Balaão e não sobre o altar de Cristo. Aleluia! Então, dentro dessa questão também eu falo ainda da igreja de Tiatira, que tolerava Jezabel, uma mulher que profetizava desprovida, falava que podia ser de Deus e que Deus permitia dar uma corrida na mesa de ídolo. Falava que Deus permitia prostituição até física, quer dizer, tá morando junto, mas batiza. Não, Jesus permitiu, largou lá, foi lá morar com alguém, é Deus que colocou no meu caminho. Jezabel tinha esses conselhos que trazia a prostituição física, moral e espiritual e a idolatria no meio do povo de Deus. E quando você vê lá na carta de Tiatira, o Senhor fala assim, dei tempo para se arrepender, mas não se arrependeu, eu vou te botar numa cama. Ela e os que com ela e os que aceitavam o ministério dela. Aqui veio uma revelação, pastores, para você que quer falar que é profeta, profeta, profeta. Para você, ministro, que quer ser só profeta, mas seja mais que profeta, prepare o coração do povo, o caminho do Senhor no teu coração, da tua família e do povo, porque aqui na igreja de Tiatira, o Senhor falou que ia botar Jezabel e com elas os que conseguiu o conselho dela numa cama. Aleluia! Olha, eu vou te dizer uma palavra, Hagassé Badátia, olha você.
o estado que está o teu povo, porque de repente, hoje em dia nas preocupações e problemas de aluguel, os dízimos estão entrando, a gente não quer o ponteiro no vermelho, e para o povo a gente só fala, Deus vai dar graça, a gente não tem a ousadia de entrar, intervir até naqueles que não querem, principalmente, às vezes é um companheiro de ministro, que você vê que tem alguma coisa meio estranha, mas medo de ousar entrar para saber como está. Temos que curar o povo de Deus, preparar o caminho do Senhor no coração do povo, para que o Espírito Santo volte a avivar. Quantos cultos de avivamento nós já fomos, a campanha de avivamento, e veio um derramar do Espírito, o povo foi renovado com línguas, mas daqui a pouco estava um povo problemático, um povo passivo, um povo desanimado, mas correndo, como eu já disse, a terceira semente, aquela que caiu entre os espinhos e os espinhos sufocaram, que é os problemas da vida e a sedução da riqueza. Meus filhos, acordemos, porque também a palavra diz aqui em 10:25 do livro de Hebreus, não deixando nossa congregação como é de costume de alguns, antes exortamos uns aos outros, tanto mais que vedes que se vai aproximando o dia. Muitos já deixaram de congregar, aleluia, não deixe de congregar, aleluia. Está faltando apacentamento. Jesus é maravilhoso conselheiro, diz no decorrer de Isaías 9, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Volte ao conselho da palavra de Deus, obedeça ao Senhor por tudo, aleluia, o que Ele é, e você vai ver tudo o que Ele pode fazer. Não busque só o Senhor por aquilo que Ele faz. Não deixamos de congregar, aleluia, nós não devemos abandonar a nossa congregação como é de costume de alguns pastores. Entenda também, ministros em gerais, dirigentes de igreja, que se nós não tivermos uma postura agregadora, mas também de pregar o arrependimento, porque quando, nas igrejas não pode exortar, só que quando você choca a alma das pessoas, pregando a verdade conforme a necessidade delas, o Espírito se convence a convencer do pecado e da justiça e do juízo, ainda que a pessoa fuja, ela volta, porque depois ela vê que tem sentido, a vida dela está andando mal, sem aquela palavra que você mandou. Se você ousar em ser ministro da justiça, como o povo viu depois que Jesus falou, e o povo justificava a Deus, por causa da pregação de João Batista, querendo dizer, não, verdadeiramente é verdade. Tem que haver mudança, tem que haver propósito, tem que haver uma reestruturação. Então, quantos avivamentos você já foi e depois os problemas voltou a te amortecer? Que Deus cure a tua alma, mantenha a minha alma curada, que Deus te mantenha e me mantenha vestidos e revestidos, frutificados, regenerados. Que volte sobre a tua vida e permaneça também na minha vida a alegria da salvação, que antes mesmo de conquistar o carro e a casa, a alegria do salvo, a alegria do Senhor é a nossa força e não da força, porque somos fiéis nas questões espirituais e de princípios morais. Então nós temos uma outra unção para conquistar e vencer os problemas da vida. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse segundo vídeo, Senhor amado, da série Mais Que Profeta, que é aquilo que indica o cuidado, Senhor, o ministrar, estar perto, o agir, Senhor, o interagir, meu Deus, ser um precursor da tua vida ao coração daqueles que estão cansados e oprimidos, mas também, como diz Hebreus 10:25, daqueles que deixaram de congregar, porque o Senhor disse, meu Deus, lá em Ezequiel, que tem contra os pastores que não procurou a desgarrada, quer dizer, a desviada. Meu Deus, não adianta querer trazer a perdida e ser como muitos que diz que não visita crente, que crente dá muito trabalho, inclusive desviado. Pai, sara teu povo, levanta teu povo, mantenha o teu povo liberto. Graças a Deus.